Boa noite. Eu conheço vocês, não conheço? De novo? Será que vocês vão me aguentar? Acho que sim. Vamos dar continuidade, né? Eu acho que teve uma aula que eu comentei que essa aula vinha depois, sobre Deus, sobre as leis de Deus. Então, hoje chegou essa aula e a gente vai poder ter oportunidade de... É um dos assuntos mais difíceis para mim, falar de... Como é que a gente vai chamar Deus, né? Não é gente, não é entidade, é o quê, né? A gente vai... É Deus é Deus, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso e vai trazer para vocês a perspectiva de como o Espiritismo ele traduz isso para a gente. E a gente vai poder refletir juntos. A gente vai dar continuidade, vocês já me conhecem. Podem levantar o braço, a mão, o pé. Me chama, interfere e a gente vai controlando o nosso tempo, que a gente está juntos aí até 9h10, tá? Então, eu acho que eu vou ter que parar de vez em quando para beber água, porque eu estou vindo de uma gripe forte, então, toda hora daquela tosse, a gente vai dar uma paradinha. Mas vamos lá. Antes de... Bom, essa é a aula 14, e é uma aula que fala sobre as leis de Deus, né? A gente tem aqui o objetivo, que é demonstrar para vocês a existência dessas leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. A gente está falando leis porque Kardec, quando fez lá no início as perguntas para vários lugares, países, né? As perguntas nas cartas iam para o navio, voltavam para o navio. Então, ele interpretou que o que os espíritos falavam era conhecer Deus através de leis. E aí ele quis se aprofundar, entender que leis seriam essas, né? Eram leis planetárias, eram leis terrenas, leis dos homens. Qual é a relação disso com Deus, né? Então, por isso a palavra leis vocês vão encontrar bastante no Espiritismo. Um outro objetivo específico é explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. Então, se existem as leis, como é que elas funcionam, espaço e tempo dentro do que a gente chama de cronograma terreno, né? Demonstrar que essas leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Os espíritos, na época, século XVIII, né, entrando no XIX, vai falar de moral. Não se tocava no assunto de ética na época, se tocava no assunto de moral. Hoje, nós sabemos que moral está muito atrelada a comportamento. Ok? A ética é uma coisa mais universal, muito mais ampla. Então, a gente está aqui também trazendo material do século XVII e XVIII, porque a gente está indo na fonte de Kardec, mas nós não podemos negar que precisamos atualizar algumas coisas. Uma das atualizações hoje será ampliar o que a gente chama de moral para alguma coisa que seja mais ética. Tá legal? Porque senão fica muito limitado. Mostrar os níveis de percepção dessas leis, né? E aí, eu acho que é onde vai ser o ápice dos nossos diálogos hoje. A gente vai trazer como é que Kardec coloca, mas a gente também não pode deixar de trazer qual é a nossa percepção sobre isso. E isso leva a gente a lugares maravilhosos, porque você consegue, a partir desses diálogos, começar a perceber como é que vocês veem, e eu, experimentando ao longo de muitas vidas, a nossa percepção. Porque vocês há de convir que todas as existências que nós tivemos no passado, elas foram impressas, recheadas de muitas crenças, informações que as pessoas passavam para a gente ia adquirindo essa ideia, comprando a ideia, e a gente vai acreditando. Quando o espírito começa a despertar, ele começa a perceber que não é bem assim. Muitas histórias da carrochinha, muitas histórias contadas que não são tão reais, mas simplesmente para deixar confortável uma sociedade para que ela não pense de forma diferente. E as religiões foram muito propícias para isso. Então, muito do que trouxeram para nós sobre Deus, por exemplo, um Deus temeroso, foi uma história contada. E aí a gente acreditou isso em muitas vidas. Chega nessa vida, a gente ainda tem um resquício de ou se ajoelhar,
entrar para fazer sinal da cruz, está tudo bem, não há problema nenhum, e a gente, o Espiritismo não é contra isso. O que a gente vai percebendo, quando a gente vai despertando, é que o Espírito é tão integrado a essas leis que a gente vai conhecer, que a gente não precisa de ritos e rituais, né? A coisa vai se tornando muito leve, suave, e a gente vai mais integrando do que criando formalidades, né? Opa, tem mais um ali. E demonstrar como se usa, como se convive, né? E dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. E aí a gente trazendo tudo isso que a gente acabou de falar para a prática. Como é que você traz a ideia de Deus no seu cotidiano? Então, e a última percepção, que os homens explicaram as leis de Deus ao longo da história a partir dos seus níveis evolutivos. Eu acho que esse objetivo específico ele vai acontecendo ao longo das nossas conversas, tá? Mas tem uns slides específicos sobre eles. Kardec vai dizer, a partir dos espíritos que ele consultou, que Deus é uma das primeiras questões, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu vou ler devagar, de novo, para que a gente pegue esses conceitos e traga de uma maneira muito contundente, tá? Deus é a inteligência suprema. Ele vai dizer isso porque, quando ele começou a dialogar com os espíritos perguntaram assim para ele: você acha que o homem tem uma capacidade, se alguns pensarem que somos obra do acaso, né? A capacidade mesmo de criar isso que está acontecendo no universo? Como assim? Preste atenção no crescimento de uma planta. Se você botar o feijãozinho dentro do algodão e molhar, ele tem lá o seu tempo de maturar, ele vai crescendo, né? Você vai medir com a régua, vai vendo o que vai acontecer. Você já reparou a força que aquilo tem por si próprio? A inteligência por si mesmo, saber o que vai acontecer, saber o que vai fazer. Ninguém fica lá dizendo, faça isso, faça aquilo. Não, ele simplesmente cresce. Ele simplesmente evolui. O girassol é muito interessante porque ele vai buscando o sol. O dorme e dorme, a plantinha dorme e dorme. Dá 5 horas da tarde, ela já está fechando. Que isso? Isso é uma força, é algo muito inteligente que vem. E não tem diálogo ali, não tem raciocínio, não tem conta de matemática, né? Não tem emoção, não tem sentimento. Aí você olha para a gente. Isso é porque não dá para falar de tudo, de toda a fauna, flora. Estou pegando, pincelando. Aí você olha para você. Eu sou da área da saúde, fica mais fácil entender. Mas, de uma maneira geral, você olhar para um corpo humano e ver que tudo está diretamente ligado a uma central, que é o cérebro, né? Tanto que, quando o cérebro para, os outros órgãos, é cadeia dominó. O rim é um dos últimos que vai parando. E tem um comando ali. E o comando é elevado, ele é potencializado pelo que você pensa. Tanto que tem uma pessoa, eu admiro muito, não sei se vocês conhecem, que se chama Rios, não, aquela artista da Globo, não sei o que lá, Mariana Rios. Vocês conhecem Mariana Rios? Vocês sabem da história dela? Quando vocês tiverem oportunidade, entre lá, procure Mariana Rios Podcast. Ela já contou isso várias vezes, mas essa menina, ela tem uma... E ela está usando o talento dela, por conta disso, que eu vou contar, para fazer treinamentos em empresas. As pessoas convidam ela para ficar falando. Ela se tornou uma motivadora natural. Mas a história dela é muito interessante. Ela, desde pequena, ela conta que ela sempre foi otimista. Na vida dela, aqui dentro, sempre teve uma programação otimista. Por isso que ela é convidada pelos neurocientistas para poder falar essas coisas sobre como reprogramar a mente, etc. E tal. Mas, mais ou menos, ela vai falar isso. Ela nunca titubeou, dizendo assim... Ficou olhando para trás e ficando, não sei se vai dar certo. Ela falou, não. Eu acho que eu vim pronta para isso, para a vida. Decidi que ia ser assim, ia ser assim. Então, quando eu fiz 12, 13 anos, ela falou para a mãe dela, mãe, eu quero ser isso aí, ó, que passava na televisão, eu quero ser artista. Eu quero estar aí dentro e vou conseguir e vou ganhar muito dinheiro com isso. E aí, quando passou um carro,
eu não lembro a marca, não entendi muito, mas é um carro importado. Jaguar, né? Quando passou um Jaguar, ela disse assim, mãe, eu vou ter um carro desse aí. E o avô dela, era muito próximo a ela falou, vó, ainda, a gente vai dar uma volta nesse Jaguar aí. Ela falou, minha filha, ela morava no interior, acho que de Minas Gerais. Eles não eram ricos. O pai falava assim, tá, tudo bem, você vai ver. E assim ela foi para a capital do Rio, e ela escolhia onde ela ia ficar. Eu ainda vou morar aqui, e vou morar com as pessoas assim, e buscava conhecer pessoas que tinham talento, que tinham dinheiro, que tinha. Ela falou assim, não porque eu valorizava isso. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem essa questão do pensamento, porque para mim poder falar de leis, tá? Para a gente não se perder. E aí ela é um bom exemplo de programação mental. Eu decidia, não porque eu estava presa à matéria, é porque eu sei que a matéria, o dinheiro, é um mecanismo do meu processo, do meu progresso evolutivo. E não sei se vocês perceberam, a última, acho que foi quarta-feira passada, que Adenal fez uma palestra e ele tocou nesse assunto, do que ele programa para a próxima reencarnação dele, como é que ele vê essa questão de programação. Vale a pena. É mais ou menos esse caminho aí que eu estou dizendo. Então, você decide aquilo que você quer. Você quer programar a sua próxima vida? Você quer programar essa vida? Então, traga para você aquilo que você acredita, onde você vai encontrar os melhores meios, mas saiba pegar isso e manipular em seu favor, em favor da sociedade. Porque se você trouxer tudo isso e trazer para o umbigo, você vai estar trabalhando muito em cima do ego, vai ficar muito egóico, você não vai progredir muito, né? Mariana conseguiu fazer isso e ela disse, eu vou conseguir. Ela disse que em pouco tempo ela estava morando onde ela queria, num casarão onde ela queria. Por quê? Porque o pessoal da Jaguar, que vende os carros, o dono, chamou ela para fazer a propaganda. Ela é menina, ela é a menina da propaganda até hoje da Jaguar. O primeiro presente dela foi um Jaguar. E ela foi para o interior com esse carro. Quando ela chegou na porta, numa casinha simples, o vô dela estava velhinho já. Ela disse assim, vô, quero te levar para dar uma volta, você não sabe onde que você vai entrar. Quando o vô viu, ele não acredita. Ele falou, não disse a você? E assim é a vida dela o tempo todo. Ela se tornou uma pessoa rica, empreendedora, é uma pessoa que só fala coisas boas, é extremamente visionária. Isso tudo porque eu estou falando da inteligência suprema. O homem, com todos os limites que ele tem, vive batendo a cabeça, vai e volta, às vezes desperta com um momento, acho que esse momento é um momento de despertar. Ele vai, porque a gente está se questionando de onde veio, para onde vai, o que é Deus. Hoje é um questionamento, o que é Deus. E isso faz a gente despertar para muitas coisas, né? Então, a gente não está nessa perfeição, como é que a gente conseguiria criar um órgão, um corpo humano, estabelecido do jeito que está, órgão funcionando, pulmão funcionando com o coração, funcionando com o cérebro, e tendo funcionamento com o rim, e se você tiver problema emocional, você não consegue ir no banheiro, porque você trava todo, fica cheio de prisão de ventres. Se você não beber água, você vai ter problema de rim lá futuramente. É uma coisa, é uma engrenagem extremamente complexa, que qualquer coisa do externo, ele altera o funcionamento fisiológico dele. E quando a gente começa a perceber isso, a gente vai entendendo as leis. Sua forma de se alimentar, o que você bota para dentro, tanto físico, material, como emocional, sentimental, o teu corpo vai te sinalizar. E aí você começa a entender até onde você pode ir, 2 passos para trás, 1 passo para frente, ou 2 para frente, 1 para trás. Aí você vai vendo como é um mecanismo da vida, que tudo está interligado. Se acontecer alguma coisa, uma perda, você não está preparado, de um filho, de uma mãe, uma doença séria, aquilo, a depender do seu preparo, te traz um emocional que causa traumas. Olha o que aconteceu na infância. Muitos de nós, às vezes, temos um grau de ansiedade alto porque alguma coisa aconteceu lá atrás e a gente, às vezes, tem que buscar terapia para poder entender, para vocês verem como nós estamos interligados com o que vem do externo, mas também com as tendências e as habilidades que o espírito vem trazendo de muitas vidas. É uma engrenagem extremamente complexa. E isso foi a explicação dos espíritos. Inteligência suprema.
Porque teve um ponto de partida para a compreensão do homem na Terra, que tem o início, meio e fim, usa o cronograma, espaço-tempo, a gente tem estações do ano, isso tudo para a gente poder compreender assim mesmo. Porque a própria espiritualidade diz que o tempo não existe. E isso é para uma compreensão humana. Então, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então teve um ponto de partida. Tudo que existe é sua criação, isso é o que o Espiritismo coloca. O ser humano compreende Deus pelas suas obras, e isso é muito interessante a gente tocar, porque esse foi um dos primeiros questionamentos também que fiz. Não só porque fiz, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Que obras são essas, né? Uma vez, eu estava olhando, eu moro ali perto de Amaralina, olhando ali na balastrada, olhando o mar, um finalzinho de tarde, e tinha a linha do horizonte, né? Eu olhando a linha do horizonte, numa reflexão profunda sobre o que é Deus. Teve 2 episódios, não, 3. Esse foi um. Que eu olhei na linha do horizonte e vi a maré, né? As ondas baterem nas pedras, uma onda mais alta. Quando vinha um barco, alguém nadando, as ondas aumentavam. Aí eu dizia, aí quando não tinha ninguém, né, ainda assim a onda subia. Aí eu dizia assim, que força é essa da natureza, né? Aí fui lembrando das aulas de biologia, o tempo, o vento, né, o sol, lua, tudo isso vai interferindo, né? As coisas são muito amarradas. E aquilo também era uma força. Quem é? Porque eu já tinha refletido sobre o meu corpo, os animais, mas não tinha olhado como um todo. E aí eu ficava olhando aquilo e dizia, nossa, que complexidade é isso. Porque para essa onda ficar alta, imagina aquelas ondas de 30 metros dos surfistas, né? Que força é essa? Que mecanismo é esse que depende de uma série de os furacões, os terremotos? É uma energia que vem da Terra, de Gaia, que é excomunal. Então, aquilo, eu olhando, eu tive uma das primeiras percepções de Deus do ponto de vista racional. Alguém criou isso aí. Que não foi eu, não foi nenhum homem, não. Aí eu olhava para a cor das plantas, um verde mais escuro, um verde mais claro, e a gente tentando imitar isso nos lápis de cor da vida, nas roupas que a gente usa. Que coisa bela aquilo, nascer de uma flor, o cheiro de uma flor. Às vezes você está andando assim e fala, isso é cheiro de jasmim, isso é cheiro de cravo, isso é cheiro de rosa branca, cheiro de mar, cheiro da terra molhada, né? É tão legal isso. Eu falei assim, que força é essa? Então, eu fui entendendo que esta obra, quando você entra no zoológico, quem já foi no Jardim Botânico de São Paulo, né? Quem já foi no Zoológico de São Paulo, que é um dos maiores que a gente tem na América Latina, que a gente olha assim, vê aquela complexidade ali, gente, é coisa de doido ali, não foi o homem que fez aquilo, não. Então, as obras é dentro desse sentido, né? Deus é também uma necessidade psicológica. Isso aí é Adenauer que traz, tá? Não foi Kardec que trouxe. É mais ou menos assim. No seu cotidiano, você tem muitos traumas, crises, questionamentos. Você busca sempre... Você pode estar casado, está tudo bem, está muito harmônico, filhos maravilhosos, todo mundo indo para os seus caminhos. Sempre você tem dinheiro para pagar as contas, às vezes um pouco apertado, mas leva uma vida boa. Não é ruim sua vida. Está tudo dentro do padrão que todo mundo vive, ok? Ok. E, de repente, há um vazio dentro de você. Você está com a pessoa que você quer, você não tem problema em relação a isso. Tem alguns quiprocó, isso sempre tem, né? Mas, quando você olha assim, tem alguma coisa que não responde. Você fica inquieto, você acorda, não sabe o que é, aquele vazio, né? Esse vazio existencial, essa busca que não para nunca, segundo a compreensão aqui da casa, é uma compreensão de busca de Deus. Enquanto você não integrar com o todo, que você nem sabe direito o que é o todo, mas você está em busca disso, por isso que você está aqui,
Você começa por você, tentar entender, primeiro não, desculpa, a maioria, né? Tenta entender os fenômenos, vem às vezes por curiosidade, depois se entender, depois entendendo algo maior que essa complexidade que a gente está tentando discutir. Por isso é um assunto complexo, né? Porque exige o cutucar psicológico seu. E isso, para chegar nesse patamar, nessa compreensão que eu estou falando agora, depende muito da sua percepção de mundo. Eu não sei como você foi criado, eu não sei como a sua mãe tocou nesse assunto com você, se tocou. Mas a verdade é que se está aqui agora, buscando também isso, porque não dá para falar de espírito, não dá para falar de você, dos fenômenos que você vive, ou já viu alguém contar, se a gente não falar de uma causa primária de todas as coisas. Por que essa fonte criadora, esse Deus, colocou a gente no lugar que a gente está? Mas será que foi Ele mesmo que colocou? Ou a gente que se colocou? Ah, agora que está. Eu vou contar para vocês como o Espiritismo coloca. Depois também vou colocar, e quero ouvir também vocês, porque vocês devem ter a percepção de mundo de vocês sobre Deus. E eu vou compartilhar também o que eu tenho sobre Deus. E aí vocês vão entender o quanto é legal, em cima das nossas experiências, a gente ter um escopo para cada um de nós do que é o Deus para a gente. Se você for na Índia, né, você tem que... Os animais são muito sagrados lá, não é isso? Então, não adianta você fazer maldade com determinados animais que você vai ser até processado, porque é lei lá. Mas aqui é? Não, pelo contrário. Tem matança que não acaba mais de animal. Então, em cada cultura, você vai ter uma percepção. Tem culturas que vai um pedaço de pedra, um pedaço de pau, você faz a escultura lá, ali é Deus. Até pouco tempo, os santos... Não, na verdade, as religiões ainda, algumas religiões utilizam, outras vão utilizar a natureza. Né? O xamanismo trabalha muito com natureza. Então, é bem interessante da onde vem isso, né? E como é que vem isso para você? No momento que o Deus aparece para você, é o momento da dor? Isso, na maioria, é. A gente só vai lembrar que a gente está aqui pela fonte criadora quando a dor aparece, né? Então, é bem o nascimento de um filho, o aniversário de alguém, depende do estágio que você está, da alegria ou da tristeza, ele vai aparecer. Ele Leon Denis vai falar, Leon Denis foi um grande contemporâneo de Kardec, e escreveu muito também com ele, paralelo a ele, né, sobre o espírito. Ele é a criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Isso foi uma percepção de Leon Denis. Hoje, e aí eu já começo a imprimir minha impressão, nessa casa eu aprendi, e fazendo a prática disso, eu começo a ter essa sensação da certeza de que é isso mesmo. Porque depende da experiência de cada um, né? Mas eu já tive muitos momentos de que isso que eu vou contar agora foi real, que é sentir. Por mais que eu tente explicar conceitual, que é raciocinar sobre, mas nada se compara a sentir. Quando a gente se propõe a sentir a vida, seu rumo de vida vai mudar. Porque esse Deus, essa fonte, essa experiência emocional vai começar a te abraçar e você vai começar a ter relâmpagos de percepção mais profunda sobre si mesmo. E aí, quando você tem relâmpagos profundos sobre si mesmo, não tem como você não se integrar, porque tudo é uma teia da vida. E isso que eu estou falando é uma experiência. Mas, para isso, você tem que mergulhar. Você tem que ir no autoconhecimento, você tem que se buscar, você tem que... É como se fosse um buraco negro para dentro. Não é o externo te puxando, mas é o interno te levando para dentro de si mesmo. Aí você vai descobrir o Deus que você vai descobrir o potencial que você tem, e aí você vai ver, nossa, eu estou ligado mesmo à força da natureza. Uma vez eu fui
num parque, tinha os flamingos, aqueles pássaros, aves grandes e vermelhas, bonitas, né, com o pescoço comprido, lindas mesmo. E elas estavam ali muito próximas da gente. E eu dizendo assim, nossa, tem tantos animais que a gente não pode nem chegar perto, né? E esses são tão doces. Não podia encostar, obviamente, mas eles chegavam muito próximos. Como é que se estabelece essa relação direta com os animais? Tem gente que vive com animais perigosos, mas não é todo mundo. Como é que isso se estabelece, né? E aí, parando para observar os animais comendo, eu estava bem assim pertinho da grade, e de repente eu só fiz sentir aquele silêncio da natureza e os animais ali. E eu comecei a me interagir com aquela experiência. E aquilo me deu uma brandura, uma ternura que eu nunca tinha vivenciado. E aí eu me questionei, isso é Deus? Essa experiência é Deus? Para mim, sim. Porque Deus não é o conceitual e pontual, mas é das experiências, das relações com o todo. Aí você vai o todo para você. São pequenas experiências, porque a gente ainda não expandiu tanta consciência para ficar nesse todo universal, né? Mas vai pelas experiências, você vai construindo, aquilo vai aumentando dentro de você. Uma outra vez, foi descendo de um ônibus, indo para a Juventude Espírita. A Juventude era 4h, o sol ainda estava bem forte, bem vermelhão, a linha Amaralina. Então, eu desci ali onde tem as Baianas de Acarajé, e quando eu desci para atravessar a rua, porque eu ia para o Paulo Estevam, o sol estava bem vermelhão, mas ele estava tão grande que ele parecia que estava bem perto, né? Quando eu olhei, eu quase entrei dentro, porque eu admirei aquele gastro. Aí eu fiquei olhando, eu entrei e saí daquilo, dizendo assim, uau, é isso que é Deus? Outra experiência. E uma outra vez foi na varanda da minha casa, eu moro ali em frente ao quartel de Amaralina, olhando umas árvores que tem ali, e eu fiquei olhando, admirando, questionando o que era Deus para mim. Estava na juventude ainda. E quando eu fiquei prestando bem atenção, me concentrando, é como se eu fosse para dentro da árvore. E, por um instante, eu entendi o que era Deus. Aí eu falei, nossa, que experiência esquisita. Isso é Deus? Então, Deus, para mim, ele está muito no silencioso. Não é sempre que eu consigo fazer, tem tempo, inclusive, porque o externo me atrapalha muito. Eu preciso estar muito centrada, muito dentro de mim, assim, livre de todo mundo, livre dos problemas, livre de conta para pagar, boleto, WhatsApp. Eu tenho que estar muito zen, no meu caso, né, para poder sentir. E aí, quando eu foco em alguma coisa para sentir, em geral, isso acontece. Mas essa é a minha experiência, né? Qual seria a de vocês? Claro que teve outras, quando morreu alguém, quando alguém adoeceu, questionei, senti. Aí não teve jeito, eu fui para o lado humano bem terra, que é orar, pedir a Deus. Fiquei muito no racional, né? Senti pouco, mas fiz a conexão lembrando sobre Deus, né? Não sei se eu estou viajando muito, vocês estão me entendendo? Eu viajo, viu? Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Para resumir tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência, a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. Essas 3 últimas linhas falam muito do que eu acabei de falar. Isso aí é dependente da tua percepção de mundo. Então, concorrer à medida das suas faculdades. Com o que você aprendeu? Quais são seus avanços? Qual é a sua prática social? Qual a sua prática emocional? Você é uma pessoa que, em pouco tempo, quando você é desafiado emocionalmente, você quer chutar o balde logo? Como é que você enfrenta os conflitos no tete-a-tete?
Então, isso tudo conta da sua percepção de mundo. Se você é um cara que todo dia fala, pelo amor de Deus, não aguento, não tenho um saco, não sei o quê, vive reclamando, vive tudo é mala, todo mundo é chato. Então, a sua percepção de mundo vai ser essa. Eu não sei como é que vai ser os Deus para você. Então, é muito legal a gente discutir isso, porque nós estamos falando de sentir. E o sentir é uma experiência muito individual. Qual é o tempo do sentir para você? Qual é o espaço que você dá? Onde você arruma tempo para sentir? Porque, na maioria das vezes, nós estamos acordando, nem lembramos que escovamos os dentes. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu já teve épocas que eu entrei no automático, que quando eu entrei no local que eu ia trabalhar, eu esqueci que eu não tinha escovado os dentes. Acho que todo mundo, de alguma forma, já passou isso. Esqueceu alguma coisa, voltou para pegar, porque vive no automático. Então, e isso vai melhorando, vai amadurecendo. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Como é que vocês vivem, o que é que vocês pensam, como é o nível de consciência de vocês. Se vocês estão o tempo todo deprimidos, ansiosos, tem que buscar o motivo. Então, tem que trazer a consciência à tona para começar a sentir vocês. Porque tem isso também, né? Não dá para sentir Deus se não passar por você, porque você é humano. Você tem uma necessidade. Então, preste atenção nessas coisas, né? De Leon Denis também. Esse conceito. Peraí. O homem percebeu a existência de Deus ao se questionar sobre a origem do universo e sobre a vida, pois não consegue explicar a origem de tudo que existe sem ele. É aquilo que a gente já conversou, né? Então, a ideia de Deus é necessária para o ser humano, que, por si só, não se autoexplica. É uma ideia inata, como se Deus pudesse ser sua marca na criatura. É como se Deus fosse como é que chama? Uma tatuagem espiritual. Não sai, está lá. Você acorda, nasce, sabendo que ele está lá dentro. Por isso que Adenauer foi falar que ele é uma necessidade psicológica. Você pode até dizer que é ateu, não tem problema nenhum. Mas, no momento que acontece alguma coisa, a quem você recorre? Você pode nem chamar de Deus, mas alguma coisa você recorre. Porque o mínimo que vai acontecer é você chorar. Chorar da dor, chorar da perda de alguém. Então, naquele momento, deve estar passando pela cabeça, vai para onde? E aí Deus aparece. Por isso que ele é uma tatuagem. Será mesmo que existe alguma coisa lá do outro lado? Porque eu sou ateu, minha mãe se foi. Eu estou sentindo saudade, eu estou chorando. E agora? Para onde vou? Da onde vim? Não tem como. Volta lá as questões, né, que envolvem o mistério da vida. Como explicar a existência do universo? Como explicar a harmonia entre os globos, sóis e mundos no infinito? De certo que não foi obra do homem, há um ser que criou, a esse chamamos Deus. Tá? Adenauer, aí, em um determinado momento, vai chamar de ser, né? Que é um conceito bem mais amplo. Os atributos que damos a Deus são frutos da ideia do que fazemos a nós mesmos. Quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele compreende Deus. Eu gosto desse slide, porque esse slide vai lembrar que o Deus para você é o que você tem como referência, tá? Como experiência. Se você tem uma experiência enorme de expansão de consciência, o Deus para você vai ser outro. Se você não tem tanta expansão de consciência, não busca autoconhecimento, trabalha muito na dualidade, branco, preto, mal, bem, não é, essas dualidades, né? Se você trabalha muito em cima disso, esse Deus é outro para você. Então, o atributo, por isso que, na maioria das vezes, nas religiões, esse Deus é misturado com Jesus. Esse Deus, às vezes, é um punhado de estátuas, né? É uma natureza, é o sol, né? Para muitos, o astro-rei é um Deus. Porque isso é uma referência. Então, a tua cultura vai te dar uma certa referência. Nossa cultura tem muita influência católica, de igreja, no cristianismo, né? Mas é possível, qualquer uma delas, você está, mesmo que tenha e esteja presente, o próprio espiritismo,
esteja dentro de qualquer uma delas, inclusive do próprio Espiritismo, e faça os seus questionamentos. Eu mudei muito minha percepção sobre Deus. Depois a gente conversa sobre isso. Porque, ao longo do tempo, eu fui buscando informações, e até hoje. Hoje, quando eu participo do xamanismo, o ritual da natureza, eu percebo de que a percepção começa também a ser diferente. E fico tentando entender por quê. Por que ela é diferente do espiritismo? Por que ela é tão diferente do catolicismo? Por que alguns dizem que você renasce, que você reencarna, outros que tem a ressurreição, né? Então, outros, se você for pecador, você vai queimar no mármore do inferno, outro você vai para o purgatório. Eu já tive em reunião mediúnica que encontrei um espírito sentado e ele balançava a perna na cadeira. Ficou ali um tempão, aí eu perguntei assim para ele, você está onde? Aí ele disse assim, eu estou aqui esperando a corneta tocar. Eu falei, corneta de quê? Não tinha feito alusão a alguma religião. Aí ele disse, a corneta, para saber se eu vou para o céu ou para o inferno. Porque a corneta ainda vai tocar. Quando tocar, me falaram, que eu já sei que eu morri. E já sabia que ele tinha morrido. Eu já sei que eu morri, só estou esperando a corneta tocar. Eu falei, você está aqui quanto tempo sentado aqui? Aí lá, eu nem sei. Eu falei, dá uma olhada aí nessa data. Aí ele, tá, já olhei. Agora dá uma olhada na data do seu colega ali que está enterrado do outro lado. Ele, vixe, já tem 1,5 séculos. Mas aí, pronto, aí veio o questionamento. Aí ele logo saiu de cima do caixão, da lápida, né? Lápide. E aí a gente já tirou ele daquele campo, que é o nosso papel, né? O papel do esclarecimento na mediúnica é esse. Nos diálogos com os espíritos, você tira ele do campo sem ferir, sem precisar. Sai daí que você está mentindo, que não é isso é ilusão, não posso dizer isso. Então, ele saiu daquele campo e aí ele... Nossa, eu estou aonde? Pronto, aí a gente faz o que a gente tem que fazer e encaminha ele para a espiritualidade, para dar continuidade. Né? Muito bonito, o trabalho mediúnico é muito bonito. Mas vamos lá. Porque é a percepção de mundo dele. O outro, eu conversei com ele, ele foi... Eu já contei isso uma vez aqui, não sei se eu contei isso para vocês, mas é porque é tão marcante. Ele estava andando de cavalo em círculo. Aí eu falei assim, por que você está rodando tanto? Por que você... Eu estou andando de cavalo, eu estou querendo achar onde está a cerca aqui para me sair com o cavalo, porque aconteceu aqui um duelo, eu consegui matar, na verdade, os dois tinham morrido. Né? Ele está aí, ó, no chão, e eu quero ir embora. Já fiz a minha parte, já duelei e quem ganhou foi eu. Aí eu falei assim, mas onde é que você está vendo que aqui tem cerca? Aí ele... Porque eu estou aqui rodando, achando, mas é porque você não está olhando direito. Abre o olho aí que você vai ver que não tem cerca. Aí ele, vixe, é mesmo? E saiu com o cavalo andando. Eu falei, mas peraí, você vai me deixar aqui sozinho? Peraí que eu vou conversando com você, me dê uma carona. E aí fui andando de cavalo com ele me contando a história. E eu disse assim, mas menino, e você não está cansado, não? Estou, porque esse cavalo aqui está muito magro. Eu falei, desse cavalo, desça, é melhor. E a gente vai a pé, não, menino, tem um transporte ali. Transporte? Não tem uma carroça ali, dá uma olhada. E aí fomos de carroça. Entrando na época dele, ele foi na época do... Como é que chama? Na época dos Estados Unidos, que tinha faroeste. Ele foi da época do faroeste. Então... Depende da percepção de mundo. Se você desencarnasse hoje, qual é a sua percepção de mundo? É assim que as coisas vão se dar. Quanto mais você amplia a sua consciência, a sua percepção de mundo, mais do outro lado você fica desperto. Mais do outro lado você decide o que é melhor para você nas próximas vidas, na próxima reencarnação, porque você já tem know-how para discutir sobre você. Quando você não tem, as pessoas vão tentando decidir por você. E aí, quem vai decidir? Quem? Depende da sua frequência vibratória. Você está indo para onde? Porque é o nível de consciência que vai decidir onde você vai. Você vai onde está todo mundo sofrendo, onde está todo mundo devendo, onde está todo mundo brigando. Lembra de André Luiz?
Uma das coisas que aconteceu com ele, quando ele chegou no nosso, antes de chegar no nosso lar, é que ele estava num lugar que todo mundo chamava ele de assassino. Ele, mas eu não matei ninguém. Não, suicida. Eu não me matei, por que essa pessoa está me falando? Eu morri de uma doença. Por que estão me chamando disso? Era a consciência dele. Olha o que você fez com o seu corpo, você não cuidou dele, não sei o quê, acabou adoecendo e morreu disso. Que ele foi entender isso depois. Então, esse é o nível de consciência que a gente vai estar. Quanto mais a gente estiver desperto, tendo consciência de si mesmo, o que a gente escolher, o que a gente quer falar, o que a gente quer comer, como a gente se relaciona, o que a gente pensa, qual tipo de mensagem que a gente manda. Isso tudo cria a egrégora dos seus pensamentos. É isso que te dirige, é isso que te faz sair da Matrix ou permanecer na Matrix, ou seja, nas crenças limitantes. O que estão te... Eu estou contando uma história, né? Você vai acreditar 100% ou você vai também ter a sua percepção? Isso. Porque senão vai todo mundo manipular você como um boneco. Essa é a questão. É assim que acontece no desencarne. Você vai com a sua consciência. Se a sua consciência estiver limitada, você vai ficar com as pessoas que são assim. Se você pedir para ter consciência o tempo todo, ampliar sua consciência, buscar autoconhecimento, um trabalho de discussão como esse, é ali também que você vai estar. Então, os atributos da divindade, segundo os espíritos da época, é amor, eternidade, mutabilidade, infinitude, justiça, liberdade, onipotência, onipresença, onisciência, santidade, simplicidade, soberania, unidade, verdade. É uma época bem antiga, né? Deve ter mais hoje, com certeza, né? Santidade, por exemplo, é uma palavra religiosa. Não sei se hoje, nos dias atuais, a gente delimitaria um Deus como santidade, porque se atrela muito Deus a Jesus, né? Dizia que Jesus era o homem santo, o homem religioso, né? Então, algumas coisas eu acho que vocês podem ampliar por causa da linguagem atual mesmo. Mas tudo isso é uma potência, né, de atributos que tem esse Deus. Ele é eterno, se tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado por um ser anterior. Há pessoas que perguntam, mas, meu Deus do céu, os espíritos que falaram isso, que ele é eterno. E explica eterno de que maneira? Entendeu? Aí a gente fica meio parado ali no processo. Porque até hoje, nenhum matemático que vai dizer que existe o infinito, ele explica através dos números. É muito parecido com isso. Tanto que alguns matemáticos explicam o que é Deus por conta também dessa relação. Mas é muito difícil para a gente, no cotidiano, entender a eternidade. A gente que não é dessa área, né? É imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Se fosse matéria, não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Então, ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Esse é um questionamento que eu faço. Não tenho dúvida sobre essa questão da unicidade, da forma como está explicada, né? Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Por que eu questiono? Aí é um questionamento meu. Porque é como se tivesse dado poder a um só sobre como organizar. E a minha percepção é de que a força de muitos dá o poder que dá a impressão que é um só. Vocês entenderam o que eu falei? Não, né? Vou tentar explicar de novo. Nem eu acho que eu entendi. Espera aí. Muitos que têm uma afinidade de sentimentos, emoções e pensamentos criam uma egrégora. Essa criação da egrégora gera um potencial, uma força. Esse potencial e força dá ideia de um só. Vocês entenderam agora o que eu falei? Por isso que eu questiono. Eu não acho que é um ser, mas eu acho que é a força. Jesus falava isso, né? Quando estiver mais de um em meu nome, ali eu estarei. É por isso que eu penso assim. É onipotente. Se não tivesse poder soberano, haveria alguma mais ou tão poderosa quanto ele. Bom, isso aí eu concordo.
Alguém que criou esse universo é muito poderoso. E aí eu não gosto de discutir isso, não. Eu não tenho cacife para discutir isso. É muito poder. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores obras. Esse é um outro questionamento que eu faço. Quando a gente... E eu estou aqui é para colocar confusão na cabeça de vocês, viu? Vocês questionarem, tá bom? Porque isso é uma percepção minha. Eu estou trazendo o que Kardec trouxe dos espíritos. Então, estou falando o que o espiritismo fala. Agora, eu vou confundir a cabeça de vocês. É o seguinte... Quando a gente está aqui na dualidade, bem e mal, certo e errado, né? É muito fácil falar isso aí. Justo e bom. Mas o Deus não está dentro de todo mundo? Então, quem matou, roubou, Deus não está lá dentro? Então, não é só justo e bom. Eu acho que esse Deus é neutro. Ele simplesmente cria e deixa as criaturas fazerem as experiências que precisam. E volta para a fonte. Porque a fonte é amor. Então, no lugar de justo e bom, eu colocaria amor. Porque o amor cabe tudo. Porque quando você olha para o outro, mesmo que mata, você tem compaixão. Vocês entenderam o que eu falei? Então, é muito profundo isso, né? Então, algumas coisas eu recolocaria para os tempos de hoje. Para os tempos de hoje. Mas tem o que a gente chama também de fé. Dá para falar, e esse é um capítulo interessante, porque quando se fala de Deus, de Jesus, disso tudo que a gente está conversando aqui, para muitos fica muito difícil você não ter esse lado positivo, esse lado tão certeiro sobre fé, né? Mas, assim, o que vocês acham que é fé para vocês? Porque aí a gente atrela isso que os espíritos falaram, né? Não dá para falar de Deus sem falar de fé. O que é fé para vocês? O que seria fé? Levanta a mão aí. Fala. Depois eu quero te ouvir. Quer ela primeiro? Tá. Uma certeza, uma convicção, uma vibração de que a coisa vai acontecer, de que aquilo existe. Simplesmente é, né? Faço minhas as palavras de... Como é o nome dela? Alina. Eu já ouvi mais de um palestrante dizer, olha, ter fé não é acreditar, simplesmente. Ter fé é saber. Então, se alguém lhe pergunta, você tem fé em Deus? Eu sei. Deus existe, eu sei. Eu não creio, eu sei. É diferente de acreditar, é verdade. Não, eu não acredito, eu simplesmente sei que é. E para saber sei que é? Faz como para saber sei que é? Você tem que sentir. Você não tem outro caminho. É sentir. Porque o sentimento, ela quer falar, ó, o sentimento traz uma emoção de certeza, né? Que a gente está chamando aí de fé. Falar de fé, né? É quando, para mim, né, na minha concepção, é quando você esgotou, né, todas as possibilidades humanas, digamos assim, né? Eu recorro a Deus, para mim, né? É um socorro presente, né? É um amigo presente. Então, eu acho, eu fui criada, né, por uma pessoa que não tinha fé, ela era totalmente ateia. E eu cresci olhando para ela, falei, mas como é que ela consegue viver, né? Entendeu? Do jeito dela, com a vida dela, desesperadamente, porque é um desespero, na minha concepção, você não tem um ser superior aonde você possa bater um papo com ele, pedir um socorro no momento difícil da sua vida, né? Então, para mim, é a explicação de Deus e de fé, né? Entendeu? É um amigo, o maior amigo de todos, né? Aquele onde você olha no WhatsApp, como você falou nesse instante, né? Você vê uma lista de 2.800 pessoas, entendeu? E, naquele momento, sozinha, você está ali em qualquer lugar, ou na praia, fazendo suas reflexões, como você fez, né? E eu as minhas,
E você, na verdade, você consegue se acalmar, né? Fazendo uma prece, uma oração e recorrendo a esse ser superior, não é? E isso despertando a fé, né? Para que você não se desespere, né? Em tudo na vida, né? Para que você viva nessa linha do equilíbrio, né? O que mais? O que é fé para vocês? Quem mais quer falar? Vocês são homens de pouca fé ou de muita fé? Muita. Fé para mim é uma força. É uma força. Não tem pé nem cabeça. Na hora da dor, ela aparece não sei de onde. Quando eu tive minha filha na beira da morte, com 3 anos de idade, já estava desenganada, ela sobreviveu, graças a Deus, eu tive que entender o que era fé. Minha médica falou, filha, agora é rezar. E eu olhei assim e falei assim, vou começar por onde? Porque rezar eu já tinha rezado, né? Imagina, uma mãe com um filho na UTI, o único filho, 3 anos de idade. Tinha rezado tudo que eu tinha, todas as rezas, vocês podem imaginar. E aí eu resolvi sentar na cadeira, botar do lado do bercinho dela e conversar. Comecei a conversar com ela. E aí foi entrando uma força no meu pé, no meu corpo, uma disposição, uma vontade de dizer para ela, quer voltar, volta que eu estou aqui. Você me escolheu, não é à toa, não. Bora, nós duas somos fortes. Bora, bora, bora. E comecei a conversar com ela, sem medo, como se eu estivesse conversando. Porque eu já tinha chorado, já tinha os medos, e agora eu queria experimentar outra etapa. Então, eu falei, eu vou conversar agora. Faz com que ela está vivinha aí, entendendo tudo que eu estou falando. Né? E o Espírito estava, né? O Espírito estava. E falei assim, volta, filha, se quiser. Isso aqui é só uma experiência. Volta, 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 vai ser legal, a gente vai fazer isso. Aí comecei a falar. Como se você fala com o filho, vai acontecer isso, a gente pode fazer aquilo. E detalhe, quando eu estava grávida, eu sabia que ela ia viver. Eu me lembrei disso na hora. Quando eu estava grávida, eu tinha 2 meses de gravidez, 2 ou 3. Eu sonhei que ela, pequenininha, ela devia ter uns 4 anos de idade, eu estava saindo para trabalhar e ela ficava puxando minha saia e dizendo assim, mãe, olha, olha. Que eu olhava no dedinho dela, tinha uma pinta, bem aqui. Aí eu, que coisinha linda, quem te deu? Foi Papai do Céu. E eu louca para essa menina nascer, para saber dessa pinta. Vocês acreditam que essa menina tem uma pinta nesse mesmo lugar e tem um coração enorme, parecendo de Angélica na perna, né? E depois eu sonhei com ela, antes de parir, ela tinha 15 anos de idade. Ela sentada assim, olha, minha mãe, eu quero fazer isso, me contando tudo. E eu, quando acordei, louca para não perder a memória, para lembrar do que ela tinha me contado. Né? E quando ela teve 15 anos de idade, que ela veio me chamar para conversar, para contar as coisas, eu me lembrei do sonho. E durante o processo eu também lembrei, não, ela vai viver porque ela me contou com 15 anos de idade o que ela vai fazer. Né? Mas a experiência foi uma força que eu acreditei naquilo. Veio, então é isso, vai acontecer. E aí eu peguei naquela cauda de cometa, não larguei mais. Vai acontecer, vai, porque a força veio. Se a força veio, é porque essa força é Deus. Eu li tudo aqui. Então, a fé é um elemento importante, porém não essencial, para a compreensão da existência de Deus. O significado de se ter fé transcende a crença cega em algo dogmaticamente estabelecido. Então, muitas pessoas, a depender da cultura, da religião, trela Deus a essa fé. Olha para Jesus, olha para... Enfim, mas o que a Adenauer coloca é que não necessariamente. Você pode vivenciar esse Deus independente da fé. Tá? Então, é algo muito particular também. No Espiritismo, a fé exige raciocínio, emoção, discernimento, lógica, para a consciência da existência em Deus se estabelecer. A fé é raciocinada em bases lógicas, claras, emocionais. O Espiritismo difere das religiões tradicionais que incutem o medo, a culpa, como artifício de dominação, orientação e conduta. Ao contrário, o Espiritismo liberta pelos esclarecimentos sobre leis naturais
e nossa situação no processo evolutivo do ser. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu adoro esse conceito de Adenauer. Legal, né? Profundo. Cada um é responsável por si mesmo. Esse Deus está dentro de cada um, porque é como se fôssemos holograma, né, desse potencial. E esse holograma vai se tornando tão grande a ponto de você integrar-se com o todo a partir das experiências das reencarnações que você vai tendo, do despertamento que você vai tendo, né? Porque o véu do esquecimento vai desaparecendo e você vai lembrando quem você é, em verdade. Então, a fé raciocinada está atrelada à liberdade, que implica em responsabilidade. Por isso, não se pode exigir que os espíritos, ainda presos na necessidade da condução cega e emocional, compreendam de imediato essa essência libertadora. Poxa, eu gosto tanto também desse slide, porque eu achei ele muito importante. Porque a fé raciocinada é um enfrentamento com a liberdade. A fé é um enfrentamento, não é uma mão, né? É um enfrentamento à fé cega. Porque você imagine pessoas com padrões extremamente limitados de compreensão que não conseguem ver o quanto você pode ser livre quando você tem uma fé. E quanto você não precisa brigar, o seu Deus não precisa brigar contra o Deus, né? Quando as pessoas são muito radicais, elas são muito fundamentalistas, é muito complicado você discutir fé com essas pessoas. Então, o Espiritismo traz um acalento quando ele fala de, olha, a fé está atrelada à liberdade, ela está atrelada a algo que é racional. Não fica só sentimental e emocional, não. Traz o equilíbrio das duas coisas, senão você pode cair num buraco. Porque você fica... A pessoa, o espírito que eu encontrei em lápide, balançando as pernas, é porque a fé dela, a minha compreensão, era uma fé cega. A partir do momento que, na condução que a gente deu, a gente mostrou para ela uma porta, ela se viu livre. Com certeza, a compreensão da fé não é a mesma. A compreensão daquele rapaz que estava no cavalo também não vai ser a mesma. Né? Uhum. Como é seu nome? Sandra. Poxa, eu não disse meu nome ainda, né? Por favor. E nem cumprimentei a todos, né, nesse instante. Boa noite a todos. Ana, eu sou da turma de amanhã, mas de intrometida estou aqui nessa hoje. Lembrei-me de algo. Eu creio que, se a memória não me falha, é o livro Os Mensageiros, de André Luiz, né? Quando ele conversando, eu acho que com Narcisa, né? Narcisa é uma enfermeira assim excelente, de uma evolução assim ímpar. André se surpreendendo porque tanta gente estava dormindo e dormindo, alguns manifestando que estavam tendo pesadelo. Então aí Narcisa diz, ou seja, é algo como você disse nesse instante, vamos dizer nas suas palavras que é mais simples. Assim, a fé cega eram de tais religiões que diziam que quando morresse iriam descansar, né, para sempre, ou no paraíso, ou sei lá, ou no purgatório, e a depender da culpa do sujeito ou da sujeita, no inferno. Então, outra coisa também que eu quero trazer aqui para você. Assim, aí Narcisa diz, aí André disse assim, mas vocês não podem acordar? Por que não acordá-los? Tem alguns manifestando pesadelo. Não, a gente não violenta, teve um momento que você disse isso, não violenta a fé e a crença de ninguém. Um dia eles despertarão. Né? E esses jovens também, que árabes fundamentalistas, né, que coloca bombas e se suicida em algum lugar, matando também várias pessoas. Então, a ideia deles é que vão encontrar 200 virgens quando desencarnarem. E ficam um tempo, né, em determinado lugar, e ninguém tira, e ninguém remove aquela ideia, aquela crença absurda deles, até quando um dia eles despertarão. Essa percepção de tudo que não é livre, de tudo que é contrário ao amor, para a gente que já chegou
não posso comparar os meus irmãos, né? Mas assim, a gente chegou a um patamar que a gente tem mais liberdade de dizer essas coisas. É bem diferente, é bem diferente. É mais flexível, mais dialético, é mais dialógico, é mais democrático pensar dessa forma, né? Trazendo a ideia da fé atrelada à liberdade. É bem curioso isso. Então, compreender isso como uma essência imediata, eu convido vocês. Porque falar de fé, falar de Deus é muito difícil, porque depende da percepção de cada um. Mas se você começar a ficar perdido, traz ao centro do seu peito, o seu racional, para o seu corpo, para a sua vida, a ideia da liberdade. Traz Deus associado à liberdade. Às vezes, quando eu faço meditação, eu consigo chegar a algumas experiências muito interessantes que me fazem me deslocar de mim mesma e me levam para um lugar que eu vou tentar explicar, mas não é bem assim. Mas eu vou para um vazio, para um lugar que não tem nada e, ao mesmo tempo, tem tudo. Mas ele é tão silencioso, ele é tão leve, ele é tão macio, ele é tão agradável, ele é tão livre, que eu não consigo ficar muito tempo lá. Eu vou, experimento e quero correr para cá. Porque a sensação de você estar no nada e ao todo ao mesmo tempo é quase enlouquecedor. Dá um medo, porque você não sabe o que está acontecendo lá. Você não sabe onde você vai parar. Então, é uma experiência muito, para mim, existe essa experiência, mas ela é sempre muito rápida. Eu não consigo me sustentar, porque eu fico questionando isso é o quê? E eu sei que eu estou indo para um lugar bom, porque a sensação é boa. Mas você fica muito solto. É porque você perde o todo, você perde a carne, você perde o corpo, e você vai em essência. E isso é uma experiência difícil para a gente que está aqui na dualidade, né? Mas é possível você ter essa sensação de liberdade. Mas você precisa sempre se conectar muito com você, buscar esse interior, fazer uma busca interna, né? Então, a fé, Allan Kardec coloca isso no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não importa o século que você nasceu, mas atrele isso frente a frente à razão. E aí vem as outras questões que envolvem, né, a ideia do espiritismo, a ideia de Deus, que foram as questões que envolvem o que era materialismo, o que era espiritualismo e o que era espiritismo na época de Kardec. Materialismo é a crença, a matéria como origem e fim de tudo que existe, é a negação da existência de Deus. O espiritualismo admite a existência de alguma coisa além da matéria, a alma ou o espírito, porém não alcança a vida espiritual tão proximadamente como o espiritismo. Fica mais num campo um pouco místico, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica, também espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas, a saber, concepção tríplice do homem: espírito, perispírito e corpo físico. Sobrevivência do espírito como individualidade, continuidade da responsabilidade individual, progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, a moral, a espírita e a moral cristã. Então, fazer o próximo aquilo que deles se deseja. Então, aí são conceitos, né, que vão... Porque, para falar de fé, para falar de Deus, você tem que passar pelo espiritualismo, materialismo e espiritismo. No caso, espiritismo. Poderia ser ali candomblé, poderia ser, né, cristianismo, mas a gente está falando de espiritismo. Então, o materialismo é tudo que não inclui Deus. Já o espiritualismo e o espiritismo vai incluir algo que é fora da matéria, né? No entanto, o espiritualismo ele não alcança a vida espiritual como o espiritismo, porque ele não vai falar dessa tríade, não falando da tríade espírito, perispírito e corpo, fica mais distante para você poder falar dessa vida espiritual. No entanto, quando você vai estudar o espiritualismo hoje, você já vê algumas correntes trazendo essa tríade, tá bom?
Aqui é conceitos, né, também, materialismo, filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito e a inexistência de alguma coisa mais que a matéria. O espiritualismo admite a existência do homem, de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte. Tese dual, corpo e espírito. E o espiritismo, sistema tríduo, inclui entre o corpo, a alma e um outro elemento chamado perispírito. Tá? A divindade ao longo da evolução. Então, a história da humanidade demonstra a percepção evolutiva que um ser humano teve a respeito de Deus. Os fenômenos da natureza eram tidos como deuses. O homem das cavernas se escondia do trovão, considerando um deus. É engraçado, eu vejo isso, leio isso, mas lembro que quando pessoal que teve alguém que estava no Rio Grande do Sul quando teve aquelas chuvas, eu conheci algumas pessoas que relataram medo, que tinha determinados momentos que locais que a chuva caía, que parecia que caía assim um mundo de tão forte que eram as águas, do barulho que se fazia, e as pessoas realmente ficaram com medo. E elas atrelaram isso ao medo desse Deus, né, dessa fonte, né, que Deus permite uma coisa dessa, porque matou muita gente, etc. e tal. Muita gente perdeu quase tudo, de novo, né, porque já teve outras chuvas lá. Então, não foi só na época das cavernas. Quando tem, imagine, Deus me livre e guarde, mas a gente está aqui a terra abrir no meio. A gente vai ficar com muito medo, muito medo. A gente vai atrelar isso diretamente a Deus. A gente vai logo pensar nele. Marés, mais de... Como é que se diz? Não é quando o mar entra na terra? Maremoto, tsunami, né? Vai entrar, como é que você não fica com medo de uma coisa daquela que você não tem como parar? Você não tem como parar. Aquilo vai acontecer, queira você ou não. Está tendo aí várias explosões solares, fica todo mundo com medo. Será que o Sol vai fazer o quê? A gente sabe que altas temperaturas, mudanças biológicas acontecem. Já pararam para pensar nisso? Está tendo explosões solares. Você acha que essas coisas são à toa? Você acha que a natureza não está se movimentando, não? Claro que está. Está tendo alteração genética aí para tudo quanto é canto. Não pensem que não. É só você estudar biologia e você vai... Eu, na área da saúde, altas temperaturas alteram o comportamento dos vírus, das bactérias. Quem dirá aí da natureza? Está tendo alteração genética? Sim, sim. Alteração da temperatura da água? Sim, sim. Está tendo mudanças de transição planetária. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Olhos de ver, que veja. Porque isso é científico. De tempos em tempos, o planeta acontece isso. Só que a gente está aqui nessa época agora e está acontecendo com a gente. Explosões solares que não está acabando mais. Toda hora tem uma aí. A estatística de energia Schumann, que é a energia que mostra a proteção magnética do planeta Terra, tem horas que ela está a 70. A média era 12, 13, ela aumenta para 70. Está tendo uma proteção de magnética do planeta. Por que será? Está tendo aí um quiprocó entre a proteção magnética com as explosões solares, para não afetar tanta gente. Combinação bonita, né? É um casamento ali, para que a gente não seja tão afetado. Então, isso é obra de quem, pelo amor de Deus? Né? Eu falando pelo amor de Deus, é de Deus, né? Então, os fenômenos da natureza eram tidos como deuses e o homem das cavernas escondia um trovão, considerando-se como fosse um deus, né? E aí houve várias fases da humanidade onde se viveu a litolatria, que é culto da pedra, imagens, totemismo. Tem ainda, né? Até hoje, regiões que ficam no Pacífico são ilhas que as pessoas utilizam isso, né, como deus. Mas foi a época também do antropoformismo, que é Deus como características humanas até hoje, né? Politeísmo, crença em vários deuses também até hoje, Deus único particular, como até hoje, Deus criador, depende da cultura, né? Gerador do mundo, Deus arquiteto, construtor do mundo. Então, depende da cultura, você vai estar trabalhando em cima de vários conceitos, né? E a evidência? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Numa máxima que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Esse slide é aquele slide que eu trouxe para vocês sobre minha compreensão de Deus. Maré, olhar o comportamento dos pássaros, prestar atenção no sol. Então, tudo aquilo que o homem não fez, Kardec, perguntando aos espíritos, eles relataram isso. Ali é obra desse Deus que a gente está tentando explicar para vocês, né? Então, uma vez, eu vi uma... E Kardec também vai dizer isso, de almas consciências coletivas, né? Formigas, abelhas. E aí minha filha devia ter uns 12, 13 anos. Eu estava arrumando a casa e minha casa tinha eu morava numa casa que tinha uma rachadura, como essas rachaduras que vocês estão vendo aí no chão, mas bem aberta, e ia chover. As formigas tinham um caminho enorme, elas estavam entrando dentro do buraquinho, certamente para se resguardar, mas estavam querendo levar uma abelha grande para dentro do buraco, para se alimentar, né? Só que a abelha não entrava, porque as asas da abelha... A abelha, acho que tinha acabado de falecer. Estava com as coisas abertas lá, as asas abertas, e elas puxavam e não entravam. Isso era 10 horas da manhã, quando eu percebi. Aí eu não quis tirar ninguém da ordem, né? Ia lá, botava o feijão na panela de pressão, voltava e ficava olhando. Aí minha filha desceu das escadas e falou: mãe, você está fazendo o quê? Eu falei: vem cá para você ver, dá uma olhada nisso aqui. Ela falou: minha mãe, você é doida, você está passando horas aí olhando isso daí. Eu falei: vamos ver se elas vão ter inteligência o suficiente para botar essa abelha aqui dentro, porque agora eu quero ver. Vocês acreditam que era 4 horas da tarde? Aquilo ainda estava acontecendo. Aí minha filha falou: essas formigas tudo é burra. Se eu fosse ela, já tinha cortado essa abelha no meio e levava para dentro. Eu falei: ô filho, mas para você chegar aqui, você passou por isso. E certamente alguém lhe chamou de burra, né? Então, calma. Eu sei que deu lá no finalzinho da tarde, elas começaram a cortar uma das asas. Você vê como é que vai acontecendo o aprendizado. Ali é uma consciência coletiva. Alguém deu um impulso ali de alguma força, que a gente não sabe. Ela, a gente está com fome, já está aqui desde as 10 horas da manhã, essa abelha tem que entrar para a gente se alimentar. Ou ela ia levar aquela abelha para a formiga rainha, não sei se tem, mas assim, porque era muita formiga. Não sei se aquela abelha era pequenininha. Eu sei que elas cortaram as asas e levaram, e eu cheguei a ver. Elas entrarem com... Aí eu chamei, minha filha já não estava mais, né? Falei: você perdeu a oportunidade. Ela falou: ai, minha mãe, você é uma mãe que não existe. Se eu contar, porque eu faço várias coisas disso, se eu contar para meus amigos, como a senhora é doida, minha mãe. Como é que pode ficar o dia todo vendo e protegendo, viu? Porque a chuva ia correr, e eu colocava uma cadeira em cima, um plástico. Aí ela: minha mãe, você é doida. É, porque ia estragar a brincadeira delas, né? Eu queria saber para onde ia. Foi. Por isso que ela me chama de doida. E as leis de Deus, né? A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral. Sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. Bom, você vai ver isso no finalzinho do Livro dos Espíritos. Denal vai colocar isso também, de alguma forma. Então, os Espíritos falaram para nós que, para chegar até essa compreensão de Deus, no nosso cotidiano, essas leis elas estão aparecendo. Então, é importante que se preste atenção no seu cotidiano. Por exemplo, lei da destruição. Alguém tem ideia como é que funciona a lei da destruição? Só pelo nome? O que vocês acham? No planeta existe destruição? Então, é uma lei. O que acontece com essa lei? Ela está funcionando, aí você está observando. Tem que ter, né, em dado momento, a entropia, né, a destruição dos elementos existentes. No caso, eu pensei agora, né, não sei se insere a lei de destruição, quando há por exemplo, alguém mencionou o tsunami, que várias pessoas morreram, né? Atingiu alguns países da Ásia, né? E aí, lei de destruição aí, porque houve karma coletivo. De alguma forma, esses seres humanos que se foram, que desencarnaram aí, adquiriram, né, esse karma
de morrer dessa forma. Então, a lei de destruição atuando, né? Mais ou menos. Bom, todas essas coisas que têm ali, elas estão no nosso... Eu vou falar sobre isso. Todas as leis que têm ali têm no nosso cotidiano. As pessoas se reproduzem, existe a destruição, existe a convivência em sociedade, existe o trabalho, que é dínamo gerador de energias, a adoração, que é esse Deus, esse vazio que a gente sempre procura, progresso, se você parar para pensar, da hora que você nasceu até os dias de hoje, olha quanto você cresceu, que você progrediu, que você aprendeu, da igualdade, tudo que é oferecido para você, é oferecido para todo mundo. Todo mundo tem direito à água potável, todo mundo tem direito à alimentação. Estou dando um exemplo. Liberdade, isso aí é uma coisa mais consciencial, a gente já está filosofando, a ULI traz bastante esse aporte filosófico para isso, né? Lei da justiça, de amor e caridade, ou seja, no fundo, no fundo, no fundo, você pode matar quantas pessoas você quiser, várias reencarnações. Chega um determinado momento que o sofrimento é tão grande que você prefere ir para aquele caminho lá. Então, essa lei, ela te faz uma ligação direta com Deus. Mas eu vou tocar no assunto da destruição. A questão do conceito de karma é um conceito muito mais de uma cultura, mas não é espírita. Tá? Primeira coisa. É mais oriental. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque tudo está impresso na consciência, na forma como você vê o mundo. Você pode matar quantas pessoas você quiser. Você vai ter consequências disso. A depender do local que você está, na cultura que você está, a lei sempre vai acontecer, que é a lei dos homens. Tá? Mas a lei da destruição, ela não é algo que está trazendo aqui, explicando para a gente que tudo que você destrói, você vai ser destruído também. Não é assim. Existe porque assim, a moeda do universo é energia. É uma frequência. Quando você desencarna, você vai ficar com as pessoas pela frequência que você emite. Ok? Por isso que é importante orar e vigiar, bem assim, conceitual, mas preste atenção em quem você é, o que você fala, o que você faz, o que você deseja, porque você cria uma frequência. Inclusive, é a partir dessa frequência que a espiritualidade vai interferir, te ajudar. Então, os obsessores nem têm culpa. Eles entram porque você frequencia, eles estão passando. Eles até podem ficar te rastreando em várias vidas, quer saber onde você está. Mas eles só vão te achar se você baixa a tua frequência. Mas também, se você mantém a frequência e aumenta, você vai ter muita intuição, muita ajuda. Porque a gente nunca está sozinho. Ok? Então, a moeda do universo é essa energia que frequencia. Se você tem um grupo de pessoas que você resolveu morar, casar, ficar, porque você frequenciou um estágio tal que você diz assim, eu vou nascer ali, eu quero ajudar muita gente ali, eu quero ser sacerdote, eu quero ajudar essa pessoa que eu gosto tanto, que vai ser minha esposa, porque a gente já viveu tantas vidas, eu acho que eu reconheço o quanto ela foi boa para mim, vou estar casado com ela. Então, tem vários tipos, né, de planejamento familiar, reencarnatório. Mas você está ali numa frequência, de repente você é um espírito altamente sei lá, que você tem muita experiência, está com muita consciência, mas nasce num meio muito pobre, difícil, não tem leitura, não é fácil você viver ali. Mas você consegue dar uma guinada pela força que você tem e você traz todo mundo junto. Vocês conhecem uma médium chamada Irmã Bernadette, que fica ali na Vila Laura? Vocês conhecem? Gente, a história dessa mulher é inacreditável. Essa mulher não sabia escrever, ler. Quem ensinou foram os espíritos. Aconteceu tanta coisa. Ela veio da roça, numa pobreza. Essa mulher escreveu não sei quantos livros.
não sei quantos livros, ela está velhinha, sustentando um centro que assim, é um trabalho extremamente formidável, pela luta dela e onde ela conseguiu chegar, pela condição de orientação. E ela disse assim, eu estou viva hoje, eu cheguei onde eu cheguei, porque quando o Espírito começou a parar, que eu olhei assim, que eu falei, mas você existe mesmo? Eu existo e vou te dirigir, vou te ajudar, se você quiser, que é o irmão Jerônimo. E ela disse assim, tá, ele falou, você quer sair dessa vida? E ela, eu quero, mas então bora, siga isso aqui. E foi orientando ela, ela pegou na cauda de cometa e chegou e trouxe quem ela pôde junto, a força excomunal. Então, ela estava num lugar que tinha tudo para afundar e para não crescer. E ela conseguiu se superar ouvindo a intuição dela, olhando, abrindo a compreensão. E assim somos nós no nosso cotidiano. Os sinais sempre aparecem. Às vezes através da dor, da morte de alguém, da solidão, da saudade, de uma doença, mas sempre são sinais. A gente precisa estar atento aos sinais e parar de se lamentar, sair da vitimização, dia, vida. A gente tem que dar uma guinada frequencial. Então, só para ilustrar isso, para poder fazer, eu não digo correção, mas é uma percepção diferente sobre a lei da destruição e karma. Na mediúnica havia um espírito que ele apareceu para contar a história dele, não como espírito sofredor para a gente doutrinar. E aí, encurtando a conversa, ele disse que fazia mais de 150 anos que ele estava no mundo espiritual, mas que ele ficou muito tempo no limbo, na escuridão e sozinho. Ele nunca via ninguém, que ele tinha esquecido o nome dele, já não sabia mais quem ele era. Até que um dia ele estava cansado. Ele disse cansado mesmo, a sensação era de canseira. Ele agachou e falou assim, puxa, eu não estou mais aguentando ficar nessa solidão, ninguém vem falar comigo, eu não sei mais nem quem é o meu nome, eu estou cansado de viver assim, eu não quero. Quando ele falou, eu não quero viver mais assim, pronto. Uma luz, ele disse, começou a ver uma luz ali. Na hora que ele falou, eu não quero mudar, porque ele teve a percepção, a força veio dele. Eu não quero mais ficar nessa situação, eu quero mudar. Aí ele começou a ver uma luz ali, e ele viu as pessoas chegando, ele falou assim, quem são vocês? E aí era o mentor dele, que ele veio descobrir depois. Aí ele disse assim, aí esse mentor foi oferecendo para ele opções de trabalho no mundo espiritual. Você quer fazer o quê? Sempre perguntando para ele, você quer fazer o quê? Sei lá, qualquer coisa, porque eu estou triste. Aí ele foi descobrindo o que ele fazia. Ele disse que ele era um matador de aluguel, e ele matou muitas pessoas, ele ganhava dinheiro para dar tiro na cabeça das pessoas. E, aos poucos, ele foi ficando muito mal, até que ele ficou no limbo, na escuridão, ele foi perdendo a memória, não sabia quem ele era. E aí, quando ele começou a lembrar disso com esse mentor, ele começou a deprimir de novo, ficar depressivo. E aí o mentor falava assim, bora trabalhar, bora botar a cabeça para funcionar. Você quer fazer o que agora? Até que ele fez várias coisas, e aí, em um determinado momento, ele quis trabalhar. Aí o mentor perguntou assim para ele, e agora, vamos fazer? Ele falou, ele que procurou, eu quero trabalhar, quero mudar de emprego, bora. Você quer fazer o quê? Eu quero trabalhar uma coisa mais alegre, ele mudando a frequência, eu quero trabalhar uma coisa de alegria. Ele falou assim, então por que você não trabalha na floricultura? Poxa, é bom, vamos trabalhar com flores. E aí ele foi naquela alegria, as pessoas iam lá, buscavam um presente, ele fazia os ramalhetes, aprendeu a lidar com as flores. Aí ele chegou e falou assim, aí o mentor falou assim, eu estou sentindo você meio apreensivo, o que está acontecendo? Eu estou sentindo saudade. Eu poderia conhecer, relembrar, eu poderia ver meu pai e minha mãe, eu estou com saudade deles. Aí o mentor falou assim, poder você pode, mas não do jeito que você quer. Aí ele, não, reencarnar eu não quero não. Não vou reencarnar, não vou. Se eu reencarnar, a primeira coisa que vai acontecer é eu nascer defeituoso, que é isso que eu quero falar. Eu vou nascer defeituoso, eu vou nascer com problema cerebral, eu vou nascer com hidrocefalia, encéfalo. Não quero reencarnar, não. Ou qualquer mãe vai me pegar aí, vai me abandonar na rua, vão me violentar. Não vou reencarnar, não adianta. Ninguém insistiu, ficou na dele, passou um tempo, passou outro. Aí o mentor falou, está com saudade de sua mãe ainda? Eu estou, mas eu não quero reencarnar, não. E aí, nessa conversa, até que um dia ele resolveu sentar com o mentor para conversar. Aí ele falou assim, aí o mentor falou, por que você não quer? Eu disse, eu estou com medo. Eu falei, vem cá, de onde você tirou isso? Isso é o que todo mundo diz, esse é o problema. Você fica na onda de todo mundo, não pensa por si mesmo. Fica nos conceitos das pessoas que vão ditando o que você pensa. É assim a gente é assim.
A gente fica lá na TV achando que aquilo é verdade. Tem muita ilusão ali dentro. Tem muita mídia querendo controlar a forma como você pensa. Novela, e filme e tudo mais. Aí ele chegou e falou assim, e não é não? Não, onde é que está escrito isso? Ah, as pessoas que dizem, então. E você diz o quê? O que você sente? Porque esse Deus aí é bom, né? Então, se ele é bom, como é que ele determina isso? Quer dizer, tudo que você faz, agora você tem que passar por isso? Aí ele disse, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ele falou, pois pense. E aí saiu, voltou, e aí pensou, pensei, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou reencarnar para ver meu pai e minha mãe, que eu estou com saudade, mas eu vou ser o quê? Ele falou, você decide. Ele, eu? Mas eu fiquei sabendo que tinha aí os planejamentos reencarnatórios. Tem. Para quem não é desperto, para quem não tem lucidez. Vai ser direcionado sempre por alguém. Eles vão continuar direcionando quem é desperto. Não tem problema nenhum, porque tem a conversa. Você não faz isso também sozinho. Mas você decide mais, porque você tem mais consciência. Ele, menino, é verdade, mas aí eu vou fazer o quê? Pense. Ele pensou. E então eu vou só pensar em coisas boas. Isso é o que todo mundo poderia fazer. Ele, coisa boa, o que eu vou fazer? Já sei. O mentor já tinha captado, né? Ele falou, diga, eu vou ser neurocirurgião pediátrico. Ele foi um dos principais neurocirurgião pediátrico do Martagão Gesteira. Cirurgias que ele fez às crianças foram das pessoas que ele deu tiro na cabeça. Maioria. E aí? A lei do karma é dente por dente, olho por olho? Lei da destruição? Não. É você, com a sua consciência, que determina o que você quer. Sabe por quê? Porque você veio da fonte criadora de tudo que é perfeita. Só que você vem fractalizado, você não vem totalmente com consciência, porque você está mergulhado em um planeta que tem as leis próprias, da física, da química, a lei da sociedade dos homens. Então, você se submete no esquecimento do que você é, mas para viver essa experiência. Pronto, é isso que acontece. A cada reencarnação, você vai despertando quem você é, vai descobrindo o poder que você tem, o Deus que você é, porque você veio da fonte. Quando para e você compreende totalmente quem você é, acaba as reencarnações, volta lá e conta para Deus. Simbolicamente, ó, eu aprendi isso. Maravilha. Agora eu vou pegar essa informação que você tem e vou continuar recriando, porque Deus trabalha até hoje. Ele cria e recria, cria e recria. Bora. Boa noite. Falando sobre a lei da destruição, eu queria comentar que se não é a mais, é uma das mais necessárias, porque quando a gente pensa em algo novo, a gente precisa lembrar que para esse novo acontecer, alguma coisa velha tem que ser destituída. Até dentro de casa, se eu quero aumentar o tamanho da janela, eu vou ter que perder uma quantidade de parede. Então, qualquer escolha requer uma perda. Qualquer. Escolher uma coisa significa abrir mão das outras. Então, para eu aprender uma coisa nova, eu tenho que destruir os meus conceitos enrijecidos. E eu preciso disso todos os dias. Um dia que eu não destrua uma coisa em prol de uma ideia melhor, nova, mais eficiente, eu me atraso esse momento na minha evolução. Tudo bem, mas a gente não quer se atrasar, né? Então, a lei de destruição é necessária. Como quem eu converso sempre com as pessoas, se eu tiver um copo de leite que eu larguei metade no balcão, fui fazer outras coisas, passaram-se os dias, tá lá, voltei para tomar meu leite, está lá cheio de bicho, eu vou ter que tirar aquela estrutura anterior, limpar tudo para poder permitir reutilizar, né? O novo. É isso aí. Tudo ali faz sentido se você olhar de perto, com esmero, e perceber que quando você vive no seu cotidiano,
até os dias atuais, você vai ver que elas estão dentro do que a gente chama de lei natural, que é a lei de Deus, que é a única verdadeira para a felicidade do homem, segundo os Espíritos. Indica-lhe o que deve fazer e a ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando você fingir que aquilo não existe, você vai evoluir, mas talvez o caminho seja mais longo, porque quando você assimila e presta atenção nas coisas do seu cotidiano, o caminho fica mais curto. A todos os homens, Deus facultou os meios de conhecerem suas leis. Todos podem conhecê-las, mas nem todos as compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-las são os que os melhor compreendem. Todos, entretanto, as compreenderão um dia, porquanto é forçoso é o que progresso se efetue. De qualquer forma, vamos progredir, as coisas vão progredir. Terra está progredindo, ela está mudando a frequência vibratória dela. Nós estamos mudando as nossas frequências vibratórias. Não tem como a lei da destruição não funcionar. Onde está escrita a lei de Deus? Ela está escrita na consciência do homem, como assinatura do artista na sua obra. Onde está escrita a lei de Deus? Segundo Adenauer e Novaes. Senhor, quando foi que vimos como fome, com sede, um forasteiro nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um dos mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Mateus. A salvação diz respeito a uma mudança de atitude psíquica. Trata-se de estabelecer um estado de espírito que possibilite a apreensão das leis de Deus, sem os medos, receios impregnados no mecanismo de defesa que normalmente o ser humano adota frente à vida e perante aquilo que desconhece. O inimigo, pois assim dizer, é oculto, interno, inconsciente e age sutilmente nos escaninhos da mente humana. A salvação compreende a necessidade de aprender a lidar com seu inimigo interno e correspondente à sombra pessoal. Bem legal isso, né? Porque o que ele vai falar, no fundo, no fundo, no fundo, Deus está aí dentro de você. Não adianta você buscar fora, porque ele está dentro do diálogo que você vai fazer em cima das dificuldades, dos avanços, das observações, desse inferno, né, que existe dentro de você, que nada mais, nada menos é simbólico do ponto de vista psíquico. Então, antes de tudo, esse Deus é uma compreensão psíquica de si mesmo. Isso é profundo. É bem interessante você olhar por esse lado. Como você está do ponto de vista da lógica? Como você está do ponto de vista emocional? Como você está do ponto de vista dos sentimentos que você tem? Como é que você funciona cotidianamente como humano? Pensa sobre isso. Porque esta maturidade psíquica vai te levar à compreensão do seu Deus. Então, o objetivo de entender essas leis é para a harmonia universal. A ação de Deus no universo se dá por intermediário de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. Então, o funcionamento dessas leis independe das crenças ou ações. São leis gerais e universais. Então, se está escrito, pedi e obtereis, também está escrito a cada um segundo as suas obras. Você quer pedir? Pede. Mas, a depender da frequência, do entendimento, da compreensão, você vai receber. Porque se você pedir muito dinheiro para ser uma pessoa rica, para resolver seus problemas, pode ser que quando esse dinheiro chegar na tua mão, você não saiba o que fazer com ele. Você vai se tornar uma pessoa mais egoísta e menos fraternal. Pode ser que, se chegar na sua mão, você vai se tornar a pessoa mais fraternal. Tem pouco tempo eu vi uma bilionária, quase trilionária. A única herdeira era ela. O bisavô deixou o dinheiro lá. Ela recusou. Vocês viram isso? Ela recusou. Ela falou assim: gente, para que eu quero tudo isso aí? Eu vou morrer e não vou dar conta. Dividiu tudo, ficou só com um negocinho lá para viver e está trabalhando, fazendo as coisas que ela quer. Você é o criador do seu próprio destino. É preciso querer, saber querer, merecer para se obter o que se pede. Ave Maria. Essa frase chega a me dar medo. Eu vou ler de novo, peraí, rapidinho. É preciso querer, saber querer, merecer para se obter o que se pede. Você quer? Quer. Mas você sabe querer? Você sabe merecer?
porque é isso que vai contar. Deixa só, porque já eu faltam 2 minutos para mim. Deixa eu só. Então, identificação dos objetivos. Acho que faltam 2 slides só, tá? À medida que o espírito conhece as leis, sintoniza-se mais com o bem e com o amor. Se olhar e percepção sobre as coisas, elas começam a se modificar. Seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Ele se sente mais integrado ao divino, estabelecendo diálogo constante com Deus. Ele percebe Deus em si e se sente integrado às coisas, às pessoas e à vida do universo. Deus conversa com o espírito, com filhos, através do universo, que conspira a favor do ser humano na medida em que ele compreende as suas leis. Deus está em nós. E assim eu vou ouvir a última pergunta, a última fala. Antes que encerremos, Sandra, bom, temos a lei de destruição, você falou algo aí. E aí você, né, falou, mas e se de repente a Terra se parte aqui ao meio, não sei o quê? Aí eu fico, puxa vida, certas catástrofes que estão acontecendo pelo mundo, né, seca em alguns, inundações em outras, queimadas aqui em várias regiões do Brasil e tudo, Rio Grande do Sul, né? Aí eu penso, isso aí é lei de destruição ou é intervenção predadora do homem, né? Intervenção por ganância, por egoísmo, por insensibilidade, porque a camada de ozônio está diminuindo cada vez mais, a temperatura da Terra aumentando, as calotas polares cada vez mais diminuindo. Isso, os oceanos aumentam, invadem terras, corais morrendo, que interferem muito na vida do homem. E, assim, e os biomas, os habitats, de uma forma geral, e isso também repercute muito na nossa vida, porque se a seca em vários lugares, o que acontece? Diminuição de alimento. E alimento vai se tornar muito mais escasso e muito mais caro para a vida do homem, muito mais difícil. Então, é lei de destruição essas catástrofes que estão acontecendo, ou a gente toma como intervenção, né, inócua, não, é bem predadora, né, no planeta Terra, e a Terra está gritando. Veja bem, existem alguns... Meninas, vocês me dão mais 3 minutos? Posso ficar com essa dúvida? Não sei se o que eu vou falar vai tirar você da dúvida, mas eu vou trazer a minha compreensão. Nós estamos aqui hoje nesse salão porque quem procura, acha. Você gerou uma frequência em você e está junto com a gente aqui. Todo mundo está nessa situação. Aqui está gerando um pool de energia. Aqui gera uma frequência agora. Okay? Quando você sair daqui, eu sair daqui, a gente vai manter isso? Não sei. Vai depender de cada um. Mas eu quero te dizer que essa força que está aqui agora gerou uma egrégora frequencial. E é uma egrégora boa, porque a gente escolheu estar aqui. Se a gente, na nossa individualidade, mantém isso, você imagine o planeta como não ficaria. Mas não é isso que acontece. Então, o que existe no cotidiano são egrégoras que geram forças. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Existe energia. Isso é um potencial. Então, vai acontecer alguma coisa a depender desse potencial coletivo que está sendo criado, que vem muito também desse inconsciente coletivo que vai para a consciência e gera energia. Por isso, é importante que você sempre se alimente de coisas que te elevem. Se você ficar sentada na hora do almoço assistindo televisão, só é porcaria, é matança. Tem assuntos que aparecem 7 horas da manhã, 10, 11 horas da noite, está contando a mesma história. Você dando aquela frequência, então você está se alimentando daquilo. Você acha que você vai achar o quê? Eu estou sendo muito papo reto. Muito papo reto. Porém, algumas pessoas que não pensam assim estão vivendo ali. Elas são postes de luz. Pela brandura, pela paciência, pelos socorros que vai ter. Quando caiu aquele avião da TAM,
que bateu ali no local da própria TAM, que morreram pessoas que trabalhavam lá dentro e pessoas que estavam dentro do avião, muitas pessoas que estavam ali, elas automaticamente, ao desencarnar, já levantaram para ajudar as outras, de lucidez e de compromisso espiritual que tinha sumido. Nem todo mundo desencarnou e ficou em hospital, não. Já levantou para ajudar quem estava ali sendo queimado, quem estava morrendo. Na Boate Kiss foi a mesma coisa. Então, gente, não é assim que a banda toca, não. A gente pode não lembrar de tudo, mas a gente é retado. A gente tem um potencial enorme de compromisso espiritual. Isso é uma coisa. Mas destruiu, tem renovação? Sim, então a lei está imperando ali. Agora, o homem causa, tem muita queimada aí que é causada por ele mesmo, a gente sabe. Mas são as egrégoras. A Gaia, a Terra, está precisando mudar sua frequência? Tá. Os espíritos muitas vezes falaram que, às vezes, num problema que tem, a espiritualidade usa aquilo até para poder fazer a renovação. Então, nada é em vão. Os caras que estão fazendo matança aí, a própria Gaia permite, porque ela também precisa mudar. Ela está usando a lei da destruição para o progresso, porque essas leis aí é para progresso. Isso a gente tem que ter raciocínio. As coisas não acontecem isolada, como se fosse jogando dados, não. A coisa é muito mais amarrada do que a gente está imaginando. Na verdade, eu estava falando isso para minha filha, né, Júlia e Davi, na pandemia, né, para que eles não fossem contaminados, não pelo vírus, mas pelo vírus mental, né? Júlia estava muito pequena na época, Davi também, na época da pandemia, estavam menores e tal. Eu tentei e consegui proteger meus filhos, né? Então, acho que tudo isso que ela falou, de fato, pode estar acontecendo. Eu não me informo muito das coisas ruins que estão acontecendo, né? Como você falou, a questão da TV, das coisas negativas. Eu tenho um comércio que fica em Itapuã e eu sempre falo, as pessoas me perguntam, olha, você viu na minha ótica, aconteceu tal coisa. Eu falei, eu só sei o que está acontecendo na frente da minha ótica, porque está na minha frente. Porque você não se envolve muito, né? Porque eu prefiro mentalmente alimentar a minha mente, entendeu? De coisas realmente que vá me elevar e não me contaminar. Porque é contaminante. Se você parar para analisar, você chega até a ficar louco, né? Como muita gente que fica questionando, pesquisando coisas, se aprofundando demais em detalhes, né, das coisas da vida, enfim. Então, por que não fazer ao contrário, né? A gente tem que tentar. Entendeu? Virar essa chave, né? Entendeu? Para o amor, para a positividade, né? Entendeu? Para que toda essa, como Jesus falou, né? Que quando nós somos uma luz, né? Quando você põe em cima do velador, em cima da mesa, ela clareia todo o ambiente. Mas se você pôr ele embaixo, vai ficar tudo escuro. Vai tudo clarear. Você me fez lembrar de uma coisa, só para encerrar, porque eu preciso já passar para o encerramento. Você me fez lembrar desse furacão que os americanos falaram que ia acontecer, ia ter catástrofe, que a gente achou que ia acabar os Estados Unidos. O tal do Milton. Quem comprou a ideia? Claro, tinha que sair dali. Milton ia passar ali. Mas não era nessas catástrofes todas. Foi uma vergonha o que a mídia fez. E muita gente comprou essa ideia que os Estados Unidos ia acabar. Então, isso acontece todo ano. É a mesma coisa, assim, porque isso vira crença limitante. Isso não faz você pensar em você. É preciso olhar o que está acontecendo? Ok. Mas daí você ficar comprando ideia como se aquilo fosse verdade, você perde você. Você perde a sua identidade. E isso, para o espírito, é muito caro, porque, às vezes, o caminho dele podia ser mais curto, mas ele fica escutando todo o oba-oba social, que ele esquece dele, aí vai chegar lá mais tarde, mas vai chegar. Mas é isso que a gente está aqui, gente. Esse é um assunto bem polêmico, é um assunto profundo, mas é um assunto muito interessante. Mas, assim, a ULI, a Universidade Livre do Espírito, ela existe para abrir cabeça, para a gente poder olhar o que Kardec falou, olhar além de Kardec, mas, principalmente, olhar para a gente e ver aquilo que é confortável e como eu posso usar isso, se eu posso usar isso para o meu cotidiano.
Porque não basta você ouvir aqui e achar que isso tudo é lindo, maravilhoso e está legal. Se você não levar isso para a prática, você vai continuar estacionando. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que esse ano acabo, não tem mais aula para dar. Então, um bom final de ano para vocês. Tá bom?